Se esse vídeo chegou até você agora, é porque você é um daqueles que acredita que as apresentações são de fato uma ferramenta incrível para poder transformar o seu público. E muitas vezes nós precisamos de usar slides em apresentações. Então é o seguinte, eu sou o professor Julian e nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar um macete, uma dica facílima de executar aqui no PowerPoint para que você consiga gerar um efeito maravilhoso com as suas telas, com seus slides, tá bom? E na verdade o que acontece é que muitas vezes nós acreditamos que a gente precisa de dominar todas as ferramentas de editores de slides. No caso nosso, a gente vai sempre usar o PowerPoint. Eu vou mostrar para vocês o quanto que vocês estão perto de conseguir fazer uma transformação no aspecto, na cara do seu slide. Beleza? Então vamos lá. Seguinte, um bom slide, ele sempre vai ter dentro dele uma boa imagem e boas palavras-chave, bons elementos que conduzem, que trazem a ideia principal para o seu ouvinte. Lembrem-se sempre que não adianta você ter um bom discurso, uma boa fala e ficar sustentado com slides que, na verdade, muitas vezes eles concorrem com a fala de vocês. É muito importante que o slide não seja usado como uma muleta, e sim como um protagonista da sua apresentação. Uma apresentação, ela depende de boas palavras, ela depende de uma boa comunicação física, corporal, ela depende de um domínio, muitas vezes, de um controle da sua fala, que seja adequada com seu público, com uma linguagem específica. E também, uma boa apresentação, ela carece de boas imagens. Então, na verdade, o que a gente precisa para isso? Vamos lá. Nós vamos agora, aula mão na massa, igual a gente sempre combina que vai ser esse formato das nossas aulas em PowerPoint. A gente vai precisar de sair para o Google e procurar uma imagem. Uma imagem sobre o quê? Bom, sempre um slide, ele carece de a gente pré-estabelecer um tema, uma ideia central, ou seja, essa ideia central é a especificação do tema. E dentro desse tema, a gente precisa abrigar a ideia central que, por sua vez, ela pode ser expressa por palavras, ou por elementos, ou por imagens. Bom, então, imagina que agora eu vou criar um slide com vocês no tema atenção, certo? O tema vai ser captar a atenção. E dentro desse tema captar a atenção, eu vou usar a ideia central que, por exemplo, eu preciso que vocês me ouçam. Eu preciso que vocês me deem a atenção de vocês. Então, nesse slide, durante a minha aula, durante a minha palestra, durante toda a minha narrativa, eu escolhi um momento específico no qual eu preciso de falar assim, público, plateia, eu preciso que vocês redobrem a atenção no que eu vou falar agora. Ou aquilo que eu vou falar agora, em alguns segundos, vocês vão ter uma informação muito, muito, muito importante. Então, nada melhor do que isso, do que a gente chamar a atenção do público com um slide do tipo. Então, tudo bem. Então, imagina que a gente comece o nosso processo aqui, criativo, onde a gente defina o tema como a atenção, a ideia principal como fiquem atentos ao que vou falar agora. E os elementos, sejam eles palavras-chave ou ideias, eles sejam atenção, escutar, ouvido, uma orelha, seria uma boa imagem? Bom, todo o slide começa assim,
a definição. Cada slide é único, todo slide ele precisa de ter um tema no qual ele está inserido, ele precisa de ter uma ideia principal e ele precisa de ter elementos que traduzam essa ideia principal. Ok, seguindo esse protocolo, agora a gente vai sair em busca da nossa imagem lá no Google, ok? Porque esse meu slide daqui agora, vamos repetir isso aqui, para a gente lembrar, esse meu slide agora, ele é a composição de imagem mais palavras. Vocês percebem, gente, que tudo começa de fato numa folha, numa tela em branco, com letras em preto e branco, simplesmente para a gente reforçar aquilo que a gente precisa de estruturar para levar a ideia ao público. Perfeito. Então, eu duplico esse meu slide aqui agora e vou começar o meu processo criativo. Bom, vamos para imagens, ok? Então é o seguinte, eu acho que muito mais do que a gente falar sobre ferramentas em PowerPoint, a minha proposta com esse formato de aulas é instrumentar vocês para que na prática vocês consigam abrir o PowerPoint e fazer o que tiver de ser feito com as ferramentas. No entanto, muito mais importante do que isso, muito mais importante do que a ferramenta, do que o meio, é o destino, é o fim, é aonde eu gostaria de convidá-los a chegar. E para que isso aconteça, eu gostaria de reforçar com vocês o princípio fundamental de um slide, é que ele seja algo novo, chamativo, que ele provoque, que ele tenha um conjunto, uma harmonia de imagens, de cores, de fontes, para que ele seja de fato algo distinto e uma novidade para aquelas pessoas que estão sentadas e se comprometeram a te escutar durante 1 hora. Então, dentro desse processo criativo da busca das imagens, vocês vão perceber ao longo do tempo que eu vou sempre bater na tecla da nossa capacidade de abstração. Se a gente quiser iniciar uma busca sobre elementos de atenção, escutar, ouvido, orelha, esses elementos que eu defini que ilustrariam a minha ideia principal, vamos abstrair, vamos pensar se existe algum elemento que ele conforte, que ele cause, por exemplo, um sorriso da plateia. Porque se eu botar uma orelha aqui, isso não vai ter graça nenhuma, isso não vai despertar interesse nenhum. Mas se for uma orelha mesmo, artística, se for algum elemento que remeta à ideia de uma orelha, tudo bem. Então é assim que vai nascer todo o nosso processo criativo. Tá bom? Então é agora. É a hora da gente o quê? Por exemplo, botar o nosso fone de ouvido, fazer o nosso café, se concentrar e se entregar para esse momento, porque isso vai ser um hábito. Vocês vão perceber que isso inicialmente pode parecer estranho, mas depois isso passa a ser natural. Legal? Então vamos lá. Eu vou lá para o Google e vou digitar então algo que vai me remeter a esses elementos. Bom, eu vou fazer de uma forma, imagina que eu já tinha feito uma análise de quem que seria o meu público, porque isso é fundamental, ou seja, eu já estou partindo do ponto que isso já foi feito, eu já sei a linguagem de quem me espera, e eu sei que é uma linguagem que eu posso ser um pouquinho mais descontraído. E existem elementos que causam conexão com grande facilidade. Exemplo, bebês, imagens de bebês conectam muito, imagens de animais conectam muito. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar o meu elemento de ouvir, de escutar, de prestar atenção com um cachorro. Perfeito? Então eu tive uma ideia de ser um cachorro. Só que na verdade eu não vou procurar qualquer cachorro. Por que eu não vou procurar qualquer cachorro? Porque eu vou procurar um cachorro em que as orelhas sejam proeminentes. Eu poderia procurar um coelho que tem grandes orelhas. Porque na verdade é o seguinte, se o meu elemento ele é atenção, escutar,
ouvido, orelha, tá rimando. Essa busca, eu tô achando que ela tá indo para um lado legal. Então eu vou procurar um cachorro que eu conheço, que tenha grandes orelhas. Então eu vou clicar aqui e vou escrever o nome de um cachorro. Olha que ele já aparece aqui para mim. Obviamente isso parte de um pressuposto que eu já tenha conhecimento do nome da raça desse cachorro, ou você poderia botar simplesmente no Google como cachorro com grandes orelhas. Eu vou direto em uma raça que eu sei que ela gera muita empatia. 1, 2, 3 e... Vocês vão perceber que ela gera empatia por causa disso. São imagens muito fofas. São imagens que causam aquela conexão, aquela quebra de tensão que, por exemplo, pode estar pairando naquele momento da palestra, enfim. E eu vou procurar agora uma imagem aonde eu enxergue que ela tem um potencial para se transformar num bom slide e que remeta a escutar. Então eu estou aqui no meio de imagens de cachorro, exatamente isso que eu quero. Essa imagem aqui tá legal, olha, ele tá bem orelhudo, legal. Eu vou ver se eu acho alguma outra mais provocativa. Eu gosto muito quando aparecem algumas brincadeiras, entendeu? Mas não que perca, não que fique jocoso no sentido pejorativo. Eu sou muito de uma linha que a gente precisa de manter um certo controle daquilo que é engraçado, porque senão isso aí eu me sinto muito desconfortável. Claro que isso vai da linha de cada um. Pronto, achei uma que eu adorei, gente. Olha essa aqui. Mas aí vocês vão me perguntar, ô Julian, mas essa imagem, ela tem um ventilador. Não tem problema, é aí que eu vou mostrar a grande dica para vocês. Na verdade, eu vou dar uma dica junto a uma outra que significaria um mecanismo de composição de um bom slide. Então, na verdade, o que eu vou procurar só agora é o seguinte. Essa imagem aqui, ela tem um potencial de ser uma imagem muito boa para mim, só que a definição dela não está muito alta. Ela está aqui com uma baixa definição. Eu vou procurar aqui se eu consigo encontrar outras imagens aqui ainda próximas com uma maior definição. Se eu não achar, eu vou voltar para ela, tá bom? Tudo indica que eu vou voltar para aquela minha imagem, tá bom, gente? Beleza? Eu vou com essa imagem. Eu vou ver se aqui eu não acho nenhuma outra dela com uma definição melhor. Essa aqui tem uma definição um pouquinho melhor. Pronto. Olha, como que a gente vê definição? Esse númerozinho que está aqui. Essa proporção, quanto maiores os números forem, maior a definição da imagem. Achei a imagem que eu quero. O que eu faço? Botão direito do mouse, copiar imagem. Vou no meu PowerPoint, vou na minha tela vazia e eu coloco em colar. Botão direito, colar imagem, perfeito, imagem colada. Ok? Primeiro passo já realizado. Eu tenho certeza que ainda muitos de vocês estão muito incomodados com esse ventilador. Esse ventilador é facílimo de resolver. E essa é a técnica que eu vou mostrar para vocês hoje. Tá? Outro ponto que deveria ser um incômodo para vocês é o seguinte. Vocês percebem que essa imagem, por mais que quando eu aumentei ela, ela deixou aqui, do lado de cá, ela deixou para a gente uma borda branca e aqui uma borda branca. Aí que entra a segunda dica que eu vou dar para vocês. Ô, gente, depois dessa aula, vocês me falam aqui no comentário, não precisa nem comentar depois que assistiu, não. Façam, assistam a aula e depois vocês treinem em casa e preparem para a próxima apresentação de vocês com essas duas técnicas que eu estou ensinando hoje. E aí sim, aí vocês vão colocar no comentário aqui embaixo para vocês verem a diferença, o salto, o boom que deu nos slides de vocês. Beleza? Então vamos lá. Ok? Vamos pegar essa nossa imagem agora. E eu vou iniciar o primeiro tratamento dela. Eu não quero esse ventilador. Ok? 2 cliques na imagem. Quando eu dou 2 cliques, aparece esse botão cortar.
Quando aparece o botão cortar, vocês percebem que aparecem esses traços pretos. Você vai pegar e você vai puxá-lo para o que você quer cortar. O mais próximo possível que você conseguir. Aperta em cortar, cortou. Ainda está ruim, não tá, gente? Não tem problema. O que você fez agora é o seguinte. Você deu seu primeiro passo na edição. Segundo passo na edição, quando você der 2 cliques, você vai perceber que apareceu dentro dessa aba formatar uma opção remover plano de fundo. Clica nele. Não se assustem com esse roxo que está aqui. Olha o que acontece. Eu vou ensinar agora para o PowerPoint o que ele vai cortar daquela foto para mim. Tudo que está em rosa, roxo aí, vai embora. Tudo que não ficou roxo é o que vai permanecer quando eu der o OK. Nesse check daqui verde, em manter as alterações. Então prestem atenção. Eu vou ensinar ao algoritmo do PowerPoint o que eu quero que fique. Aperta o botão marcar áreas para manter. É muito intuitivo esse mais. Com esse mais apareceu uma caneta aqui, não apareceu, gente? Clica agora com o botão esquerdo do mouse, o botão normal que a gente clica em cima de todas as áreas que você quer manter. E você percebe que aos poucos o seu cachorro ele está sendo colorido. É bem lento. Para iniciar, sim. Mas depois que o algoritmo ele consegue entender quem que você quer ficar, você percebe que na hora às vezes ele inclui uma parte e tira outra. Não tem problema, clica de novo. Ele está aprendendo. Cada clique que você dá, você consegue ensinar para ele o que você quer. Você percebe que agora, com todos esses meus cliques, eu selecionei só o meu cachorro? E o passe de mágica vem agora. Aperta manter alterações e cachorro selecionado. Legal. Aqui acontece alguma coisa que é o seguinte. Você percebe que seu cachorro, ele aqui nesse ponto, ele ficou mal cortado? Não tem problema. Você dá 2 cliques de novo, volta em remover pano de fundo, clica em marcar áreas para manter de novo e você faz agora um traço. Ou você clica de novo, você percebe que voltou a marcar e quando você põe manter alterações, aquele quebradozinho se desfez. Bom, cachorro selecionado, ouvidos, orelhas já dispostas para que eu dê sequência a outra etapa do processo criativo. Então a primeira coisa aqui, gente, para mim, quando eu olho essa imagem, alguns de vocês podem falar o seguinte: Julián, você tem um baita de um problema. Essa sua imagem aqui, ela está cortada. Isso não é problema nenhum para mim, que basta eu encostar esse cachorro aqui e ele ainda me dá a sensação que ele está saindo. Olha aqui, gente. Isso não é problema nenhum. Esse cachorro, ele está saindo. Ok, ele está ali, está ótimo. Eu vou levantar esse pé um pouquinho para cima, para ele ficar enquadrado, e eu vou causar um efeito de imagem nele, que é o seguinte. Você percebe que quando eu cortei, as bordas ficaram um pouco pontudas. Elas ficaram serrilhadas. Então eu vou aqui em efeitos de imagem, clico em bordas suaves, e aqui eu tenho vários efeitos das bordas suaves. Eu não estou clicando, eu só estou passando o mouse por cima. Logo quando eu passo, você percebe que esse cachorro ele começa a mudar a intensidade das bordas? Eu só vou dar uma quebrazinha. Eu vou usar essa borda. 5 pontos, que é um parâmetro dela. Usei. Agora ficou mais suave. Beleza. Finalizado o primeiro macete que eu dei para vocês e vocês vão usar e abusar desse macete. Confiem em mim. A partir de agora, peguem essas fotos, essas imagens e comecem a recortar só o elemento que você quer e tira ele da cena.
Deixa ele sozinho. Isso aqui agora é um elemento solto, sozinho. Então agora você colocou ele aqui, beleza, cachorro posicionado, depois a gente edita a posição dele, isso aí não tem importância nenhuma. E agora eu vou dar o segundo macete para vocês, compondo a grande dica. Toda vez que a gente tem uma imagem e a gente não tem um pano de fundo legal, porque eu não vou usar isso branco, o que eu faço? Eu uso um recurso muito simples, é um coringa para mim. Inserir, formas, e eu insiro esse retângulo. Quando eu apertei inserir, aparece essa cruzinha que eu estou movendo aqui na tela, e aí eu vou chegar aqui, ó, e vou fazer uma cruz do tamanho da tela. Pronto. Fiz a cruz do tamanho da tela, não fiz? Vocês vão vir aqui nesse botão recuar e vocês vão apertar aqui, ó, enviar para trás. Beleza? Enviei para trás. Agora, esse fundo aqui, eu preciso que ele tenha uma cor legal. Então a primeira coisa com esse retângulo que eu vou fazer, eu vou tirar o contorno dele, contorno da forma eu deixo ele sem contorno, para não ficar nada aparecendo em volta dele. E no preenchimento da forma eu vou escolher uma cor legal. Como que eu faço isso? Venho no conta-gotas e procuro uma cor dentro da paleta de cores do meu elemento. Não precisa ser assim. Eu posso, por exemplo, deixar algo mais extravagante e fazer isso. Fica super legal também. Isso vai do gosto, do que vocês de fato vão querer fazer. Ok? Mas eu vou seguir, a princípio, pode ser que depois eu mude de ideia, mas eu vou seguir um padrão cromático dentro desse meu cachorro. Pronto. Agora, imagem selecionada, imagem editada, pano de fundo no meu slide, pronto, agora eu preciso só de uma boa frase, de bons elementos em palavras que vão traduzir, prestem atenção, gente, fica comigo, não se dispersem. Então agora eu vou inserir caixa de texto e vou entrar numa parte do processo criativo da escrita, literário. Aí eu vou botar uma frase assim, por exemplo, pode falar, exclamação. Eu vou só aumentar, vou deixar aqui, isso aqui é um rascunho só, eu vou duplicar, Ctrl, se você apertar a tecla Ctrl e D, você duplica a sua frase, o seu elemento. Agora eu vou ser bem criativo. Olha aqui que eu vou falar. Sou todo, minúsculo aqui, sou todo ouvidos. Vocês percebem que eu ainda não comecei a... Isso é um primeiro passo do meu processo criativo das palavras, literário. Agora ficou legal. Pode falar, sou todo ouvidos, ou seja, prestem atenção. Qual que é a ideia principal? Ô, gente, fica atento com o que eu vou falar agora. Então, beleza. Pode falar, sou todo ouvidos. Aí eu tenho um elemento que é esse cachorro que ele traz uma conexão enorme, é um princípio de empatia muito forte, é engraçadinho, ele descontrai, a cara dele tá legal e beleza. Agora eu vou escolher boas letras para que isso fique chamativo, tá bom? Então, cliquei no pode falar, tá bom? Vou deixar ele em minúscula. E agora vamos ver o que vai rolar. Eu vou escolher alguma das minhas fontes, tá bom? Eu tenho algumas fontes aqui. Aqui, ó. Eu vou tirar essa exclamação. Não gostei dele aqui. Pode falar. Gente, eu gosto muito de criar uma coerência da descontração, com a letra, com o elemento. Então, assim, esse pode falar, tá bem, com uma letra escrita à mão,
ela inclusive tem um movimento das orelhas desse animal. É algo que eu vou criando essas composições. Lembra, fone de ouvido, café. Beleza. Pode falar, sou todo ouvidos. Agora eu tenho que escolher uma letra legal para isso aqui. Eu posso fazer uma mistura de letras. Gostei. Sou todo ouvidos. Vamos ver se ficou legal. Gente, eu gostei. Pode falar, sou todo ouvidos. Vou aumentar. Vocês percebem que eu estou brincando agora com o tamanho das fontes. Eu não misturo em um mesmo slide mais de 2 fontes distintas. O máximo que eu faço é alternar entre maiúscula e minúscula. Então, aqui eu botei em minúscula o pode falar e aqui o sou todo ouvidos, tudo em maiúscula, alternando apenas a minha fonte. Gente, eu não gostei do fundo. Eu vou trocar. Eu não estou achando que está chamativo. Vamos olhando alguns outros fundos aqui, se ficam legais. Aqui ele está mais chamativo, não está, gente? Eu gostei desse. Eu estou achando que ele está mais chamativo. Beleza? Tá começando a ganhar corpo. Agora, gente, é o seguinte. Pode falar. 1, 2, 3 pontinhos. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu preciso de conectar as minhas cores das minhas fontes. Tá? Então, ou seja, conectar, quando eu falo conectar, é o seguinte. Eu preciso de trazer essas cores das fontes para uma harmonia aqui no meu slide. Tá? Então agora eu vou escolher essas cores. Essa cor é uma cor que eu já tinha aquela hora tentado um fundo. Ela está dentro da minha paleta de cores. Posso tentar um sombreado nela para ver se fica legal ou não. Não gostei. Deixei ali sem sombreado mesmo. Vamos ver aqui. Deixei no branco. Coloco uma sombra. Esse botão aqui é de sombra. Pode falar, sou todo ouvidos. Vamos mudar de novo para ver se a gente consegue. Eu estou muito tendencioso a botar assim, porque você está vendo que eu estou voltando toda hora para essa cor, né, gente? Porque eu estou achando que eu poderia ser mais impactante nesse meu slide. Eu poderia chamar mais a atenção nele. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou botar esse slide aqui nesse formato, tá? Eu vou botar aqui então. Eu vou aumentar a letra. Estou criando com vocês isso tudo, tá, gente? Aumento aqui. Pode falar. Sou todo ouvidos. Bom. Vamos ver como que ficou? Pode falar. Sou todo ouvidos. Ou seja, obviamente, um slide, às vezes a gente tem um tempo maior para montar uma apresentação. Eu estou falando o que acontece muito comigo. A gente pode começar o slide de um jeito e ao longo da montagem da apresentação a gente volta. Então olha uma coisa que eu faço muito, tá? Aqui uma sacada que eu tive. Eu duplico o slide, eu clico aqui no slide, tá bom, gente? E aperto Ctrl D. Eu duplico o slide e começo a criar alterações nele depois daquela que eu coloquei lá. Beleza? Então aqui, ó, pode falar, sou todo ouvidos, eu botei isso aqui de preto, por exemplo. Aí eu olho, eu faço assim, qual que está mais legal? Aqui ou aqui? Ó, aqui parece que está chamando mais atenção, não, eu gostei mais daqui. Aí a gente fica assim, e a gente deixaria. A gente faz escolhas. Isso é muito comum. Se vocês ficaram satisfeitos com a primeira versão, maravilha. Se vocês quiserem mudar, vocês vão fazendo essas variações. Então vamos recapitular aquilo que a gente fez hoje?
Então, vamos lá. Para a gente finalizar, eu vou até eu vou deixar aqui, eu tô aparecendo em cima do Sou Todo Ouvidos, mas está valendo. Vamos deixar assim mesmo. Então, o que nós fizemos? Definimos como que se monta o slide. Um slide ele começa a gente definindo um tema numa tela em branco. Define o tema, define a ideia principal, define os elementos que traduzem, que ilustram a ideia principal. Pegou as palavras desses elementos, vai lá para o Google e começa a digitar. Não necessariamente aquelas que você digitou, aquilo ali foi só a base, aquelas que você pré-definiu nos elementos. Eu queria atenção. Atenção me remete à orelha. Quando eu falei de orelha, eu lembrei de cachorro, porque é um elemento que gera conexão. Só que cachorro, existem cachorros que são mais empáticos, que geram essa conexão mais facilmente. Aí eu peguei um cachorro orelhudo. Um bom cachorro orelhudo, eu lembro do nome dele, da raça dele, chama Basset Hound. Aí eu digitei. Ou se não, eu ponho no Google, cachorro orelhudo. Vocês vão achar. Seleciono uma imagem. Peguei essa imagem, eu recorto essa imagem, selecionando apenas o elemento que eu quero dela. Coloquei essa imagem com o elemento, eu coloco por trás um pano de fundo de uma única cor, que no caso eu escolhi e eu alterei ao longo da minha apresentação. Eu comecei com um, terminei com outro, defini como amarelo, porque eu quero que chame a atenção. E aí eu escolhi uma frase de efeito. Pode falar. Sou todo ouvidos. E o cachorro balançando as orelhas dele. Defini boas fontes, eu não botei qualquer tipo de fonte. Eu escolhi a dedo. Eu fui trabalhando, olhando qual que seria uma fonte legal, qual que seria uma outra. Encontrei duas fontes interessantes. Eu não misturei mais que 2 tipos de fontes no mesmo slide. Fica a dica aí, segura essa. Bom, escrevi uma com uma letra cursiva, uma letra escrita à mão e depois coloquei nesse outro formato de letras de fonte para fazer uma composição, para fazer uma quebra. Fiquei dentro do padrão de cores do meu slide, não saí. Esse mesmo slide ele poderia ter gerado um outro efeito se ele tivesse um outro fundo e letras com outras fontes e outras cores. Não gerariam o mesmo impacto que está gerando aqui. Lembrem-se, eu não estou falando do slide perfeito. Se fosse o slide perfeito para eu gravar essa aula, eu teria que ter ficado uma semana retocando, pensando qual que é o elemento que eu uso, qual que é a fonte mais adequada. E lembrem-se, isso aqui é instrumentação, é aprendizado para nós, meros mortais, professores, palestrantes, treinadores, que precisamos de bons slides para encantar a plateia e não temos formação acadêmica nessa área para que a gente use tudo de forma precisa, exata, e sim a gente construa com aquilo que a gente tem. E o que a gente tem mais de valioso é a nossa criatividade. O que a gente tem de mais valioso é a inspiração que a gente pode ter para que a gente imagine uma forma com que esse slide chegue ao nosso público e transforme a vida deles. Gente, adorei ficar com vocês mais uma vez aqui. E aqui, ó, aqui embaixo agora, comentários. Me ajudem a espalhar essa ideia. Compartilhem esse vídeo com quem que vocês acham que pode ser beneficiado com ele. Você tem um amigo, uma amiga que faz apresentação, que mexe em PowerPoint, que acha que PowerPoint é coisa de outro mundo, que fazer bons slides é coisa para quem tem dom. Não, não é. É um somatório de pequenos macetes, pequenas dicas, e aí a gente deixa florescer o nosso lado criativo. Esse nosso lado que a gente é capaz sim de inspirar e impactar as pessoas do outro lado. Beleza? Dá o seu like então, compartilha, comenta, dá dicas, pede aqui o que vocês gostariam de ver numa próxima aula minha. Vocês estão percebendo, agora é toda semana. Toda semana eu vou colocar conteúdo novo aqui pra gente, para que essa ideia, a gente alimente ela e vocês consigam pegar esses conteúdos e colocar na prática, sejam beneficiados com eles de uma forma imediata. Beleza? Um grande abraço e até semana que vem.